Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, por esse culto de ceia, onde nós vamos renovar nossa aliança contigo. Que nosso coração e nossa mente esteja aberto para receber a tua palavra. Queremos aprender mais de ti. Queremos ter um coração ensinável. Sela, Senhor, esse ambiente, que o calor não será um motivo para dispersão e agitação e para as pessoas ficarem agitadas. Traz, Senhor, a tua brisa, traz a tua presença tão maravilhosa como era no deserto, aqui também sobre nós, em nome de Jesus, amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Vamos ler? Fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor, por gentileza. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas, que eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e aquele que ouve, diga: vem, e aquele que tem sede, venha, e aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras desta profecia deste livro: se algum homem acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus o excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Amém, glória a Deus. É tão sério esse texto, esse encerramento, esse fechamento desse livro de Apocalipse, livro de revelações, que o Senhor, Ele deixa uma sentença. Ele fala: se alguém acrescentar, ou se alguém tirar, vai ser punido. Por quê? Porque ele sabe que essa mensagem, ela precisa ser anunciada. Ele está dizendo: eu vou voltar rápido. Eu acho que não tem mensagem melhor para pregar na Santa Ceia do que a volta de Jesus, né? E Jesus está falando: eu afirmo que eu vou voltar rápido. Talvez para você pode dizer: mas ele já falou isso há tanto tempo, já passou. O rápido para você é diferente do rápido de Deus. Para começar, para ele um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós temos que, para entender o que Deus quer nos verbalizar, nós temos que entrar no coração e na mentalidade de Deus, e não querer contextualizar para nós. Aí já começa aí. E isso é tão sério que ele fala: quem acrescentar ou quem tirar vai ser penalizado. Porque o Senhor já sabia que infelizmente haveria isso. As pessoas não estão totalmente, muitas vezes, abertas a ouvir a verdade. Elas não estão dispostas, muitas vezes, a viver uma verdade. Então homens que querem receber uma aprovação das pessoas, a aceitação, eles muitas vezes acrescentam algo à mensagem que Deus não pediu, ou tiram. Eles moldam a mensagem de acordo com a contextualização cultural, ou a contextualização da época, ou para atender a um povo. E o Senhor deixou bem claro, dizendo até mesmo que aquele que remover, também o Senhor iria removê-lo, o nome dele do livro da vida, removê-lo da cidade santa. Isso é muito duro. E também o Senhor disse que aquele que acrescentar, o Senhor acrescentaria a ele dolo, pragas. Por que Deus foi tão duro, tão firme em relação a isso? Porque se eu comprometo a mensagem, eu posso comprometer a salvação e a vida eterna de milhões de pessoas.
Isso é muito sério. O lugar mais perigoso aqui dessa igreja é onde eu estou, nesse momento. Eu estou no lugar de vida e morte. Se eu acrescentar algo que Deus não pediu para falar, Ele acrescenta o mal a mim. Se eu tirar parte do que devo falar para agradar vocês, eu já estou condenado. Então, nos últimos dias que antecedem a vinda do Senhor, Deus precisa de homens e mulheres leais à palavra. Ele sabia disso. Ele precisava de mensageiros que estivessem dispostos a renunciar à sua vida. Antigamente os apóstolos e pastores e pregadores, diáconos, Estevão foi um diácono, eles eram perseguidos e mortos ou presos. Em alguns países isso infelizmente ainda acontece, mas em países mais civilizados, onde tem algumas leis, eles não matam ou prendem quem fala a verdade, mas eles punem de várias outras formas. Muitas vezes nós vemos aqueles que pregam a verdade sendo punidos, sendo desprezados, rejeitados. Às vezes a gente vê uma igreja com o maior número de pessoas, e isso não quer dizer que a verdade está sendo pregada lá. Muitas vezes uma igreja está cheia porque o evangelho foi lapidado. A porta entrou em reformas e aumentaram o tamanho dela. Mas a Bíblia fala que a porta é estreita, o caminho é estreito que leva à salvação, e o caminho largo que leva à perdição. E nós não podemos remover os marcos antigos que os pastores, nossos pais na fé, fincaram a muito custo. Muitos deles não tiveram na época oportunidade de ir até um outro estado pregar, como eu fui de avião, embora não seja tão confortável como todo mundo pensa. É cansativo. Mas muitos foram em condições ainda piores que eu, foram a cavalo. Viajaram quilômetros para pregar o evangelho. É uma corrida de bastão. Eu não estou aqui do nada. Alguém começou, alguém foi fiel, alguém foi um mensageiro. Para quem não sabe, a Lívia, esposa do Carlos, ela é neta de pastor. Está aqui os pais da Lívia. Quantos anos seu pai foi pastor? 48 anos de ministério. Você tem noção de quantos lugares ele viveu, cidades assim? Muito, né? Não dá nem para contar. Quantos anos seu pai tem agora? 86 e 48 de ministério? Mais da metade da vida dele servindo ao Senhor, né? Hoje eu tenho, graças a Deus, um carro para ir até os lugares. Estava olhando com o Paulo, falei: olha aqui, Paulo, daqui a pouco tem que fazer revisão no carro. Em pouco mais de 4 meses eu rodei quase 8.000 quilômetros. Isso sem contar as viagens que a gente vai de avião. E eu fiquei pensando o que esses homens devem ter passado, esperando, sendo leais, esperando um dia que o Redentor venha. E aqui o texto começa dizendo: eu, Jesus, enviei o meu mensageiro. A primeira coisa que a gente aprende aqui: quando o mensageiro de Deus vai até nós, ele não vai por si próprio. Diga comigo: flecha não se lança, ela precisa ser lançada. Se Deus colocou um mensageiro de Deus para ir até você, ou se você veio até ele, como está aqui nessa manhã até mim, ouvindo a palavra, quem enviou o mensageiro para falar aquilo que ele vai falar para você é Deus. Se você não gostou, reclame com quem enviou o mensageiro. Às vezes as pessoas vão nas igrejas e elas falam: não gostei do culto, não gostei da mensagem, porque as pessoas têm ainda uma ideia de que a mensagem deve agradar, porque o pastor está ali para atender uma necessidade das pessoas. Mas a primeira coisa que nós aprendemos, Jesus dizendo: eu Jesus, eu enviei
o meu mensageiro. A palavra anjo ali no grego é mensageiro. Quando Jesus fala das igrejas de Apocalipse, ele fala ao anjo que está na igreja, e vai falando o nome das igrejas, não é isso? E o que é mais interessante, que ele fala das qualidades aonde a igreja acertou e das falhas aonde ela precisa melhorar. Mas ele não fala para a igreja, ele fala para o anjo. Para o anjo falar para a igreja. E o anjo não está fazendo o que a igreja está fazendo. Por isso que ele serve para ser mensageiro, porque ele continua correto. O que eu aprendo com isso? Que existem muitas vezes lugares onde tem mensageiros e pastores que nem sempre a igreja é o reflexo dele. Às vezes ele pode estar sendo leal, fiel a Deus, desejando buscar mais, mas a igreja está meio relapso. E o Senhor fala: vem cá, essa igreja que eu coloquei na tua mão para você cuidar, ela está fazendo isso. E você vai lá e vai orientar e vai corrigir, vai entregar a minha mensagem. Moisés estava no monte servindo a Deus, buscando a face do Senhor, e o povo muitas vezes falhando. E Deus falava com quem? Com Moisés, para Moisés falar com o povo. Essa é a nossa missão. Temos que permanecer fiéis, firmes como mensageiros, para cuidar muitas vezes de pessoas que ainda não estão nesse nível de fidelidade. Talvez estão tentando acertar ou erram, às vezes erram porque ainda não são libertas. E nós temos que ter compaixão, amor, até o fim crer e verbalizar a mensagem do Mestre. Esse é o nosso papel. Então, não fique chateado com o mensageiro, porque ele é um papel da compaixão de Deus para você. Deus sabe das suas falhas, Deus sabe onde você precisa melhorar, mas Ele ainda não está te condenando. Ele ainda não está condenando a igreja, Ele está trazendo uma orientação para que a igreja, no tempo decorrente, conserte. Fala para aquela igreja que ela tem fama de ser rica, mas ela é pobre. Eu aconselho, olha Jesus falando, eu aconselho que compre de mim ouro refinado. A gente lê esse texto e acha bonito Jesus falando isso, só que na hora que termina a fala, é o mensageiro que tem que chegar lá e chegar naquela igreja e falar: olha, vocês têm tudo, têm o melhor que uma igreja pode ter, é rica, só que eu tenho uma mensagem da parte de Deus. Deus falou que vocês são pobres e que Ele aconselhou vocês a comprar dele ouro. Você já imaginou a cara da igreja olhando para o mensageiro? Você acha que, de modo geral, a igreja recebeu bem essa palavra? O que vocês acham? É igual quando às vezes eu estou pregando, aí às vezes na hora eu vejo algumas pessoas torcendo o bico, ficando brava, quando às vezes Deus manda eu pregar uma mensagem mais dura. Alguém balança a cabeça, alguém levanta, vai lá para fora, e eu falo: Senhor, eu só estou falando o que o Senhor pediu, não tem nada a ver com isso, eu não estou nem fazendo o que eles estão fazendo de errado, mas eu estou junto, eu tenho que vir entregar a mensagem. Então eu tomo paulada dos dois lados. Eu tomo paulada dele, que ele fala para mim: vai lá e fala isso para a igreja, e tomo paulada de vocês. Eu estou apertado, estou prensado. Ore pelo mensageiro, não é fácil ser mensageiro. Então o Senhor fala: eu estou enviando o meu mensageiro, ele vai testificar a igreja. Por que nem todos recebem a mensagem? Porque a mensagem, ela é verbal, mas ela não é recebida verbalmente. Olha o que a Bíblia diz: nos últimos dias terão coceira no ouvido, e levantarão antes mestres ou mensageiros para si próprios, para os seus próprios desejos. Deixa eu te explicar. A palavra, ela é verbal, eu estou entregando ela verbalmente, mas não se recebe verbalmente, recebe espiritualmente. Quando você não está completamente cheio do Espírito e não é espiritual, você acaba recebendo a mensagem de forma natural.
E quando você recebe de forma natural, o teu ouvido coça, porque não é o que você desejava ouvir. Mas quando você, embora não desejasse ouvir aquilo, o teu espírito está ligado, e o mensageiro entrega a mensagem, ainda que verbalmente, mas com a essência no espírito, você deixa aquela palavra cair no teu espírito, você fala: ah, entendi. Aí o que acontece? Acontece muitas vezes o que a gente vê aqui: pessoas se ajoelhando, chorando, pessoas indo embora, às vezes alegre. Tem vários tipos de reações. Pessoas que querem ir embora: não fala comigo hoje não, eu estou mais pensativo aqui, Deus está falando comigo. Às vezes pessoas que era introvertida aí já quer abraçar as pessoas, já quer, porque a palavra ela traz um alinhamento dentro do teu espírito. Testificação não é uma característica natural. Testificação é uma característica espiritual, que vem de uma natureza espiritual. Diga comigo: natureza carnal, natureza espiritual. Diga comigo: testificação vem de uma natureza espiritual. Então às vezes você recebe uma mensagem, aí você fala: olha como é que a gente é às vezes. Estou falando porque eu já fui ovelha também há muito tempo, eu sei como é que é isso. Ah, o pastor está falando aquilo lá, é indireto, ele sabe a minha vida. Aí vem o pregador de fora pregar, e sabe o que o povo fala? O pastor deve ter contado para ele. Eu fui lá hoje, e o pastor pregou um tanto de coisa que tem a ver com a minha vida. Eu tenho certeza que foi indireta. Se você vem na igreja e a palavra não fala com você, aí que seria o problema. Sabe porque às vezes a gente vai amadurecendo ao longo do tempo como mensageiro. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui e eu conheço realmente a vida das pessoas, o temperamento e a história de cada um. E às vezes eu estou aqui e Deus, por exemplo, quer que eu fale algo para você, Thalita. Mas eu não, diante do Senhor, exemplo, eu não estou falando porque eu raciocinei e lembrei algo da tua história, ou algo que você fez para falar aqui. O Espírito Santo mandou eu falar. Mas você não está dentro de mim para saber isso. Aí eu vou falar, eu falo: mas Senhor, eu vou falar, vai achar que eu estou dando indireta. Se eu falar sobre esse assunto, ela vai achar que está dando indireta. O Espírito Santo falou: o que ela vai achar não importa, faz o que eu estou mandando, fala. Então, depende de quê? Da igreja ter que confiar no mensageiro e testificar no espírito. Porque se ela julgar na alma, aí ela vai ter vários filtros, e esses filtros vão reter a mensagem. O filtro ele tem um papel de fazer o quê? Reter. E às vezes nós colocamos vários filtros. Ah, o pastor falou aquilo lá, alguém já chegou, ele chegou de viagem, alguém já foi lá e caguetou a gente para ele. Aconteceu um fato muito curioso, vou dar um exemplo aqui sem citar nomes. Que uma das vezes que eu cheguei de viagem aqui, e eu peguei o microfone e comecei a ministrar, e eu falei algumas coisas. Falei: olha, a pessoa que faz isso, a pessoa que faz aquilo, toma cuidado, esteja vigilante. Por que eu falei? O Espírito Santo falou para mim falar. Aí passou alguns dias, hein? Um dos pastores chegou e falou assim: pastor, alguém falou para você sobre esse assunto assim, assim? Falei: não. Eu achei que tinham falado. Falei: por quê? Você falou do assunto no culto. Falei: não falei. Falou: nossa, então a pessoa que ouviu você falar, e ela estava lá, e ela que fez essas coisas, ela vai achar que a gente contou para você. Os pastores que estão aqui comigo, eles sabem, não existe isso entre a gente, futricagem. Não precisa. Primeiro, eu não gosto, não é de Deus. Segundo, não precisa. Por quê? O Espírito Santo me conta tudo. Ele me conta tudo. Eu não preciso estar no lugar para saber o que está acontecendo. Ele me conta. Porque seria muito injusto da parte de Deus colocar alguém para cuidar de uma igreja sem capacitar ele para isso. Deus seria muito injusto se ele fizesse isso, porque ele sabe que eu não tenho capacidade para isso.
Então Ele me capacita. Lá em Coríntios 2,10 diz: o Espírito Santo, se eu não me engano é 1 Coríntios 2,10, diz: o Espírito sonda todas as coisas. O que é sondar? Vou sondar você. O que é sondar a pessoa? Vou analisar. Volta, isso. 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Porém Deus revelou isso por meio do seu Espírito. Natureza, revelação é uma natureza mais forte, espiritual. Por meio do Espírito. O Espírito é um meio condutor. Ele é uma pessoa e é um instrumento da parte de Deus para trazer a revelação até nós. A revelação, ela entra no Espírito, não no entendimento. Ela entra no Espírito e depois gera o entendimento. Se você tenta entender a revelação, você nunca vai ter a revelação. Agora, se você tiver a revelação, você vai ter o entendimento. Quem entendeu? E aí fala aqui: porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que Davi falou? Sonda-me, Senhor, me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. O que Davi está querendo dizer? Às vezes eu quero te servir tanto e acertar tanto, que eu posso estar errando e não estou vendo. Me ajuda, Espírito Santo, me auxilia, me mostra. Eu não quero somente deixar de pecar, naquilo que está no meu alcance, dizer não para o pecado. Eu quero também dizer, aonde eu não estou vendo, aonde eu não estou conseguindo enxergar, Espírito Santo, me ajuda, me mostra. Talvez tenha alguma sujeira aqui que eu não vi ainda, me mostra. Sonda, coloca dentro de mim o teu Espírito e me mostra. Quando vocês colocavam uniforme de polícia, vocês ficavam em revista e passavam por uma sondagem, não é isso? Eu olhava dos pés à cabeça. Você ficava lá imóvel, não era, Osé? Eles olhavam a roupa, se a Luciana tinha passado com, é vinco que fala? Com vinco certo, não é isso? Se o sapato estava listrado, a barba feita, cabelo aparado. Por quê? Porque eles estavam representando o quê? A segurança que o governo quer oferecer para o seu povo. Eles eram um reflexo de um governo que quer dizer: eu estou comprometido com você em te dar segurança, estou te oferecendo o melhor que eu tenho para garantir a segurança sua e da tua família. A mesma coisa é Deus. Para você ter convicção aonde você está pisando, onde você está congregando, você precisa ter uma igreja aonde a palavra de Deus ela é ministrada pelo Espírito, e o mensageiro é comprometido com Deus. Amém? Podemos desagradar pessoas, mas não podemos desagradar a Deus. Então o Espírito vem e sonda e fala: você está indo bem, vai lá, ministra a palavra agora. Eu quero que você fale isso, isso, isso. Tá bom. Aí ele me sondou primeiro: você pode falar, Diego, vai lá. Aí eu começo a falar: fala isso, isso. Agora qual é o próximo passo? De você se abrir para o Espírito Santo, para ele conduzir essa mensagem para o teu espírito. Mas ele está falando algo que aconteceu. Esses dias ele foi na casa daquele irmão que foi lá em casa. Aquele irmão, eu contei para ele que esse aqui deve ter contado para ele. Você não está recebendo o Espírito, porque primeiro você está tentando entender o caminho que a mensagem está fazendo. Você está tentando entender qual foi o padrão para aquela mensagem começar. Sabe o que você está querendo dizer com isso? Que Deus não tem a poder e capacidade de revelar o que está oculto e trazer à luz, para revelar para você uma direção e mudar a tua vida. Você está sendo incrédulo. Se habitue com a natureza espiritual.
se acostume. Você não é normal. Não tente ser normal. Não existe crente normal. Para começar, o teu Salvador nasceu de uma mulher virgem. Então você não é normal. Eu sirvo a um Deus. Quem? Jesus. Como é que ele nasceu? Ele nasceu de uma mulher. E quem foi o pai? Não teve, ela era virgem. O Espírito Santo desceu sobre ela e engravidou. Mas como é que funciona isso? Também não sei, mas eu recebi a revelação disso. E eu aceitei ele e sirvo a ele. Então você não é normal. Não tente explicar para as pessoas. Não, mas você vai na igreja, como é que funciona? E você vai lá, assiste culto, e o culto lá demora. Aí você se sente já acusado da pessoa falar que a tua igreja o culto demora. Você tenta explicar para ela porque o culto demora. Não adianta você tentar explicar. É mais fácil você trazer ela aqui. Porque na hora que ela entrar aqui, ela não vai querer ir embora mais. Pare de dar explicações. Mas você dá o dízimo para o pastor. Então, deixa eu explicar. Eu não estou preocupado com isso, com o que os outros vão pensar da gente. Deus sabe da minha vida. Deus sabe da tua vida. Não tente explicar para as pessoas, porque quem tenta explicar e justificar é porque não tem convicção do que está vivendo. Você já viu algum homem bomba antes de se explodir, se explicar? Olha, gente, eu vou entrar nesse prédio e eu amarrei tantos gramas de dinamite no meu corpo, e eu vou explodir esse prédio cheio de crianças no hospital, porque é a minha fé, eu queria que vocês me respeitassem. Me desculpe aqueles que vão ficar ofendidos com isso. Você já viu? Ele faz uma brutalidade daquela que choca, porque ele crê que aquilo agrada o Deus dele. E por que você que serve a um Deus verdadeiro, que não está fazendo mal a ninguém, você vive se justificando? Talvez você não tenha convicção então. Você se justifica. Mas você vai na igreja de novo. Aí você, sabe o que é? Quando você faz isso, você perde credibilidade. Você tem que falar, vou de novo. E eu ainda acho pouco. Eu quero é mais. Mas tem tanta igreja aí, você vai rodar sei lá quantos quilômetros naquela igreja, lá não sei na onde. Mas o culto lá demora, hein? Meu Deus, já é 11h30, o pastor ainda está pregando. Começou a pregar agora, o culto lá acaba tarde, 1h. Tem muita igreja aí, eu já visitei lá. Lá é até bom, né? Mas demora para acabar. É mesmo, você acha que demora? Ô irmão, então procura uma igreja que o culto demora, que o culto acaba rápido. Deus te abençoe. Fica na paz. E pronto. Ué, o que o povo tem a ver com a tua fé? Estão incomodados com a sua fé, por quê? Se eles querem culto de 1h30, deixa eles ser felizes com 1h30. Nós não ficamos contentes com 1h30, nós queremos mais. Se eles querem ser felizes com 1h30, deixa a gente ser feliz com 3, com 4, com 5, com 6 horas de culto. Deixa. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas por que a gente fica assim? Falta a natureza espiritual falar, testificar. Aí quando isso acontecer, toda mensagem que sai do altar, você vai ficar assim, Você vai falar, é para mim. É para mim também. É para mim. Isso aqui é para mim, eu pego para mim. Eu sou tão quebrantado que às vezes eu estou aqui, está falando de ajoelhar, eu sou o primeiro a ajoelhar. Sou o primeiro a reconhecer que eu preciso me arrepender. É momento de ajoelhar, estou ajoelhado. É momento de chorar, vou chorar. É momento de ofertar, vou ofertar. É momento de adorar, adorar. É momento disso, é momento. Eu estou em tudo. Eu não quero ficar de fora de nada. Às vezes eu não sei nem do que eu tenho que arrepender, mas eu estou arrependendo. Eu arrependo primeiro para depois saber do que eu tenho que arrepender. Eu não fico pensando, porque se eu pensar eu não faço. Eu simplesmente me rendo debaixo da nuvem. E ele falou, eu, Jesus, vou enviar o meu mensageiro para testificar. Aqui eu só estou falando da primeira parte, testificação. Então nós temos que entender, congregar numa igreja que tem agendas,
que tem movimentos, e fazer parte de uma igreja onde Deus quer nos testificar. O senhor está falando das outras igrejas? Não, eu estou falando que todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, mas Deus faz uma separação. Nós precisamos ter uma separação para a gente entender o que cada um quer. Havia 10 virgens, as 10 tinham lâmpadas, mas só 5 entrou. Tinha um monte de virgem em Israel nos dias de Maria, mas só ela recebeu o Espírito Santo. Tinha um monte de virgens se separando e sendo fiel a Deus, mas só uma recebeu. Tinha um monte de viúva nos dias de Elias, mas ele foi na casa só de uma. O próprio Jesus falou isso. Havia muitas viúvas naqueles dias de Elias, mas ele foi senão na casa da viúva de Sarepta. Por quê? Alguma coisa chamou a atenção de Deus para Elias ir lá. Havia uma multidão, mas uma mulher o tocou de forma diferente. Dele saiu o poder. Os outros estavam em Cristo? Sim. Estavam usufruindo do que Cristo estava liberando ali? Sim. Mas ela foi além e recebeu mais. Isso é fato. Jesus estava numa casa, liberando palavras, abençoando pessoas. Entrou uma mulher, interrompeu, quebrou um vaso nos pés dele e ungiu. Quiseram interromper a mulher, falou: eu entrei aqui, estou ministrando na vida de vocês. Vocês nem tão pouco lavaram os meus pés. Ela veio e me adorou, derramou esse perfume caro. Vocês querem interromper ela? Não, não. Eu digo que será registrado isso na história, para que de geração em geração lembre a atitude dessa mulher. Preste atenção, preste atenção. Existem muitos filhos de Deus, mas há níveis que nem todos vão alcançar. Você precisa ir além. Eu não estou falando que a pessoa que vai numa igreja que assiste o culto de 1 hora, ela não é de Deus, não é isso. Eu estou falando que a gente quer ir além, só isso. A gente quer mais. A Bíblia fala: aquele que busca, encontra. O que busca 1 hora vai encontrar o quê? 1 hora. Quem busca 2? Quem busca 3? Quem buscar mais vai ter? É simplesmente isso. E eu desejo ensinar você a ser um insaciável, porque eu sou insaciável. Busca mais, ora mais. Não estou satisfeito, quero mais, quero mais, quero mais, conhecer-te mais. As pessoas que são satisfeitas, elas não conseguem ficar no ambiente onde tem pessoas que são insatisfeitas, que querem mais, inconformadas em mais de Deus. Deus está buscando levantar uma igreja assim nesses dias. E Ele falou: eu estou testificando a igreja. Eu estou falando à igreja: ouçam o meu mensageiro, porque ele está falando. E aí um mensageiro chega: olha, você precisa comprar colírio, porque você não está enxergando bem. Olha, você resistiu bem aos nicolaítas, mas você perdeu o primeiro amor. Você é boa de serviço, mas é ruim de compaixão, é ruim de amor. E ele vai então falando. Então vocês entenderam o papel do mensageiro? E do Espírito através dele e da igreja que vai receber a mensagem? Não é nada pessoal. E aqui mensageiro no grego, essa palavra, mesma palavra utilizada para João Batista, essa palavra, ela tem um significado muito interessante. Naquela época, o modelo de governo era monarca, era império, reis, imperadores, e eles liberavam decretos. E antes dele ir liberar um decreto num determinado lugar que estava debaixo do seu comando, do seu governo, ele mandava um mensageiro da sua confiança. Ele levava uma carta com um selo do seu anel, e ele ia até aquele vilarejo ou cidade, e era viagem de carruagem. Se ele passasse na estrada, a estrada estivesse danificada, ele levava uma equipe para consertar a estrada. Se o caminho estava torto, ele aplainava. Se tinha buraco, ele tampava.
Se estava estreito, eles ampliavam. Eles não só levavam a mensagem antes do rei chegar, como eles preparavam literalmente o caminho. Porque, preste atenção no que eu falo, é muito importante. Porque uma vez que a carruagem do rei sair do palácio para ir ao destino, que é liberar um decreto, ela não pode parar mais. O mensageiro vai na frente preparando, porque quando o Senhor se move, ele não pode mais. Quando o Senhor se move do seu trono, ele não pode mais parar. O meu papel é preparar o caminho, fazer um caminho bem preparado, porque quando o Senhor vir para se mover sobre a igreja, o Senhor não pode mais parar. Ele tem que vir para cumprir o propósito sobre a sua igreja. Então, quando ele prepara o caminho, o mensageiro agora chega. Quando ele chega, um chofar era tocado, e então todo mundo parava o que estava fazendo. Quem estivesse trabalhando parava, quem estivesse cuidando de criança parava, e ele dava um decreto, abria a carta e falava: o rei fulano de tal, no dia tal, no horário tal, estará aqui para um pronunciamento. Já viu na televisão, quando para tudo e entra esse pronunciamento do excelentíssimo Senhor Presidente da República? Tudo para todo mundo ouvir o pronunciamento daquele que tem jurisdição sobre a nação. Todo mundo para as suas obras para ouvir o rei. Antes o mensageiro tem que avisar, porque você já imaginou? Diminui um pouco o som, Paulo, por favor. Você já imaginou o rei falar assim: não, eu não preciso do mensageiro ir lá não, eu já vou lá falar com o povo. Aí ele chega assim: o rei precisa ser honrado. Se ele não tiver honra, não tem peso a sua fala. Imagina ele chegar e as pessoas estão distraídas, estão olhando para lá, resolvendo. Então, gente, eu gostaria de falar. Aí está todo mundo distraído, ele: gente, um minuto de atenção. Então, eu gostaria de falar. Aí vem alguém, entra com a criança: ô bem, você já pegou a mamadeira e tal? Então, gente, começando de novo, só um minuto. Eu gostaria. Você acha que as pessoas dariam crédito para um rei desse? Então, o crédito ao rei é comprometido pela falta também de comprometimento daqueles que vão ouvir. Elas têm que estar comprometidas com o que elas vão ouvir. Então, para isso, primeiro chega o mensageiro e fala: na hora que chegar esse dia, esse horário, ninguém vai fazer nada, vai ficar parado esperando o rei chegar. Ninguém vai realizar as suas obras, vai parar as suas obras para esperar o decreto. Depois do decreto que a vida continua. O que vai acontecer com a vinda de Jesus? A mesma coisa. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses: ao soar da última. Por que última? Porque toda vez que o mensageiro está preparando o caminho, ele está tocando uma trombeta, para tudo. Por isso que a gente fala, quando vem para o culto, não fica no celular, não fica distraído aí, não fica andando aí fora, não fica conversando, porque uma trombeta está tocando, e estamos preparando a vinda do rei, porque quando a carruagem sair de lá, ela não pode mais parar. Não vai ter como Jesus chegar: ah, eu não ouvi a trombeta, eu estava ocupada, Senhor, volta de novo. Aí imagina o Senhor: ah, ficou um para trás, deixa eu voltar de novo, nas nuvens. Você já imaginou isso? Além de tudo que Jesus sofreu na cruz por nós, ele tem que fazer um negócio desse? Ai, 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 Senhor, eu estava debaixo do carro, arrumando o carro, não escutei. Tem como o Senhor tocar a trombeta de novo? Tem uns 3 que eu estou olhando aqui, eles estão dormindo no culto. Eles vão falar: eu estava dormindo naquela hora, Senhor, não ouvi a trombeta. A pessoa sai de casa num calor desse para dormir no culto, é porque está com problema de insônia, que não é ter um dom mesmo de fazer os outros dormir, não é possível. Tem uns que estão assim, ó, já caindo para frente assim, ó. Uma hora eu vou arrancar meu sapato daqui de cima e vou atacar. É sempre os mesmos. E me incomoda, porque se eu dormir 2 horas essa noite e não estou dormindo, ninguém aqui tem direito de dormir nesse culto. Ou você tem problema espiritual, ou você está sendo curado de insônia, ou o Zezão da Mata está te pegando.
Dizem que tem um demônio que pega os outros no culto, chama Zeazão da Mata, e a pessoa dorme. Eu sinceramente não consigo entender um culto desse, uma pessoa dormir no culto. Eu tenho que falar, eu tenho que te incomodar. Esse é meu papel, é mensageiro. Mensageiro, prepara. Porque se você está cochilando na mensagem, como é que você vai ouvir no dia que ele chamar você? Esse é o papel do mensageiro. O rei chegou, aí você está lá. Teve um irmão que congregava aqui com o filho no colo, ele e a filha dele dormindo. Os dois, a filha dele estava caindo, ele caindo junto assim. Eu já estava quase largando o microfone para ela pegar os dois assim. Não é normal. É normal? Nem na tua casa, quando você quer dormir, você não consegue. Você apaga a luz, vira do lado, vira do outro. Não consegue. Aí no culto você dorme. Meu Jesus amado. Fala pro teu irmão aí, acorda. Que a mensagem está aí. Ah, Jesus. Meu Deus. Se Jesus viesse nessa igreja e falar assim, ao anjo da igreja da Rei Jesus, fala: aqueles que estão dormindo no culto. Será que a minha voz é tão doce assim que batatinha quando nasce? A Bíblia diz: ao soar da última, aqueles que estiverem dormindo, não, pegadinha, aqueles que estiverem mortos, dormindo no Senhor, ressuscitarão, e nós que ficarmos, subiremos, seremos transformados, encontraremos com Ele. O que é isso? Chegou a hora, o rei está vindo. Quando tocar a trombeta, todo mundo imediatamente vai parar o que está fazendo e vai subir. Então você tem que estar pronto agora. Você já viu que a gente parece que acha que tem o controle sobre nós, sobre a nossa vida? A gente fala assim: não, eu não fiz isso aqui ainda, mas eu vou fazer. Eu não sei de mim. Você sabe se você vai estar vivo ano que vem? A gente tem uma mentalidade que só morre quem é velho. Ninguém tem controle. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém tem controle sobre isso. Então você querer planejar algo que você pode fazer agora, falar não vou fazer depois, isso aí é omissão. Porque você não tem controle se amanhã você vai poder fazer. E tem um texto da Bíblia que fala isso: tudo que vier à mão para fazer, faça, porque para onde vais, não há obras. Faz agora. Arrepende agora. Pede perdão agora. Reconhece teu erro agora. Ah, eu estou com raiva daquele irmão, mas vou curtir só mais um pouquinho essa raiva. O ano que vem eu perdoo ele. Na virada do ano eu conserto com ele. Quantas e quantas e quantas pessoas eu e ela já foi aconselhar no leito de morte, e na hora que foi aconselhar, a pessoa morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Toda vez, eu estou falando de crente, estou falando de ímpio não, vai aconselhar, sabe o que tinha? Que perdoar a gente que não tinha perdoado ainda. Crente. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que segura a pessoa para ela resolver. E a gente tem gente que é tão difícil que ainda já era para ter morrido, já fez uma hora extra de 15 dias a mais na terra, que Deus está segurando para não morrer sem consertar. Está entendendo? Faz hoje. Submeta a mensagem hoje. Ele vem buscar numa igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. O
que é uma igreja manchada? Uma igreja que foi contaminada. O que é uma igreja com ruga? Uma igreja que envelheceu, não no sentido estético, mas na sua essência. O que é uma igreja com mácula? Uma igreja que perdeu o quê? A pureza, a santidade. Ela foi violada. Ele vem procurar uma igreja que não perdeu a consagração e a santidade. Ele vem procurar uma igreja limpa, sem mancha. Ele vem procurar uma igreja sem ruga. Uma igreja que tem a mente de Cristo, que se renova a cada dia. Eu não sei nada, eu estou aprendendo todo dia. Porque quem sabe tudo tem ruga. Quem mete a mão onde não deve tem mancha. E quem viola limites tem mácula. Ele fala de 3 características que a igreja não pode ter. Porque quanto a essas 3, tem 3 coisas que ela precisa ter. Lá no livro de Cantares, no capítulo 3, versículo 6, uma versão que a gente já usou aqui, fala: quem é essa que sobe do deserto como uma coluna de fumaça, com toda sorte de pós aromáticos e mirra. Aqui nós vemos Cantares, é um livro profético. Salomão escreveu para sua amada e a sua amada para Salomão. Mas também é um livro profético que fala do noivo para a noiva, da igreja para Cristo, de Cristo para a igreja. E aqui o noivo está dizendo: quem é essa que está subindo o deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pó aromático? Ali o pó aromático é ouro misturado com perfume. Existia uma cultura, já expliquei isso, vou explicar de novo. Naquela época que os homens ricos, o dia da noiva não surgiu agora, já existia naquela época. Eles pegavam eunucos. O que são eunucos? Perguntaram para mim um dia. Homens que não tinham relação sexual com mulher, nem prazer. Eles eram castos. Castidade. Eles podiam tocar numa mulher, não sentia nenhum tipo de atração física ou prazer nela, porque eles eram castos. Então eles contratavam esses eunucos, eles armavam uma tenda lá no deserto, e a noiva ia para o deserto. Quando chegava lá no lugar deserto, na tenda, ela ficava nua. O eunuco passava o óleo de mirra no corpo dela. O eunuco passava ouro em pó no corpo da mulher, da noiva. E ele depois pegava o perfume e o incenso e perfumava o corpo dela, vestia ela de linho branco. E quando entrava a viração do dia, o começo de um novo dia, no sol, no momento que ele está se pondo, que o raio do sol está bem forte, o noivo, o marido, ficava esperando na porta da cidade. E a noiva então subia do deserto. Então o noivo olhava, quando ele olhava, ele via aquele vapor saindo da noiva. Igual quando você olha no calor, vê aquele vapor, aquele mormaço. Porque o óleo que estava no corpo dela com o calor fazia aquele mormaço. Então parecia, é algo assim romântico. Ele via tipo uma miragem, aquele mormaço saindo do corpo da mulher. Era uma simbologia romântica do ato que eles iam fazer, e também é uma simbologia profética. O perfume era exalado e vinha com o vento que vinha do deserto. E o ouro que estava ali no corpo dela, quando o sol batia no corpo dela, ele refletia. O deserto simboliza para alguns provação, mas aquela mulher sobe de um deserto com uma beleza e um perfume sem igual. Então simboliza o quê? Você saiu da provação do deserto, foi aprovada para vir até a minha cidade, encontrar comigo nas portas da cidade e casar comigo e viver comigo para sempre. Então ele fala: quem é essa? Quem é essa que tem ouro, ela tem mirra, ela tem incenso, ela tem essas 3 características. E quando Jesus vai buscar a igreja, ele quer olhar para ela e ver essas 3 características. Quando João Batista pregava, ele pregava onde? No deserto. Ele levantou a igreja do deserto.
E a Bíblia fala que nos últimos dias Ele iria suscitar nos mensageiros da igreja o mesmo Espírito de João Batista. Mensageiros do deserto, que vão para a intimidade, para o secreto, que levam a igreja para o deserto. Por quê? Quando a igreja, escute, a noiva está indo para o deserto, é porque está chegando o último momento para as bodas. É porque está chegando a hora do casamento. Conhecer, namorar, noivar, casar. Os 4 níveis de relacionamento com Deus. A gente primeiro conhece Ele, depois a gente namora, depois a gente noiva, se aliancia, batiza. A gente tem o primeiro amor, namorado, noivo agora, e fica aguardando o casamento. Aí Ele levanta os mensageiros dele e fala: olha, vou levantar uma igreja diferente agora, que vai para o deserto, que se esconde desse mundo. Entra na tenda, e o pastor, o anjo, vou falar de forma profética, ele tem que estar cheio do Espírito Santo, para ele não ter prazer na noiva e poder tocá-la sem ter prazer nela. Um pastor que não tem o Espírito, ele vai tocar na igreja e vai ter prazer nela, e vai se compactuar com ela e vai violá-la. Só pode tocar na intimidade da noiva para preparar para o noivo quem é eunuco, quem se abdicou dos prazeres, quem não tem mais prazer, quem é parecido com Jesus. Então ele pode preparar a noiva, ele pode passar o óleo, ele pode pôr ouro, ele pode pôr incenso para preparar. Maria era pura, uma menina virgem, e ela falou: Senhor, eu entendi, anjo, tudo isso que vai acontecer eu já entendi. Agora me pergunto só como isso vai acontecer. Eu não sei, porque eu não conheço homem algum. O que é isso? Uma mulher pura. Você acha que Deus vai permitir um malicioso tocar numa mulher pura, numa menina de 16 anos, idade mais nova que a minha filha que está ali, que nunca beijou na boca? Graças a Deus está repreendido todo o caboclo beijador, cancelado no nome de Jesus. Ela já falou que vai beijar no altar e está selado. Você já selou ele com oferta, com oração, com tudo. Se quiser casar com a minha filha, vai ter que segurar esse bicão de beija-flor seu aí no altar, tá? Se vier com esse bicão, Deus vai pôr uma pereba na tua boca que ninguém vai querer mais encostar nessa boca. Praga de pastor pega, viu? Ai, Jesus. Aí, você acha que Deus vai permitir qualquer um tocar em Maria? Aí ela pergunta: como é que vai acontecer isso? O anjo falou: o Espírito descerá sobre ti. Então o Espírito desceu sobre os mensageiros, e eles vêm e agora podem tocar, porque eles estão se movendo no... Não deixe um mensageiro que não está se movendo no Espírito tocar em você, porque você é a noiva de Cristo. Mas se você tem um mensageiro cheio do Espírito Santo, pode deixar ele tocar em você. Ah, mas nessa área eu não quero, porque já me feriram. Aí você tem que permitir ele tocar, porque ele vai pôr ouro, ele vai a noiva tem que ser enriquecida. Para fazer a bomba tem o urânio, mas o urânio tem que ser enriquecido. Da mesma forma, para a igreja estar pronta, ela é importante, ela é preparada, mas ela tem que ser enriquecida. Aquelas 5 tinham lâmpada e eram virgens, mas não tinham enriquecimento do óleo para acender a lâmpada, não tinha combustível. Uma igreja tem que ter combustível, tem que ser enriquecida no Espírito. Então, por que Deus tem nos levado a esse tempo de escondido no deserto? E é um tempo de provação, de ser provado para ser aprovado, porque Ele quer nos enriquecer com ouro, incenso, diga comigo, ouro, incenso e mirra. Está gostando da mensagem, irmãos? Então, vamos falar agora um pouco de cada item. O que significa? Aleluia. O que significa o incenso? O incenso.
lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, olha o que está escrito. Apocalipse 5, 8. Prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso. O que é o incenso? Que são as orações. O que é o incenso? Oração. Quando o eunuco está colocando incenso na noiva, profeticamente, o que o mensageiro está colocando na igreja? Uma igreja que tem uma vida de oração. Quando a gente fala assim, gente, vamos orar, vamos os homens ir para a madrugada, grupo de intercessão, vamos orar, chega mais cedo no culto, meia hora para orar, gasta o seu tempo com Deus, viração do dia. O que o mensageiro está fazendo? Passando incenso em você. Você lembra o que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles pegaram o incenso. Eu vou tentar explicar rápido. Havia uma lei do altar. O fogo caía sobre a oferta. Não tinha isqueiro no tabernáculo. O fogo caía sobre a oferta. Deus agradou da oferta. Agora pega do fogo da oferta e acende o incenso. E tinha a mesa com incensário, que ficava perfumando e lançando aquela fumaça, que era acesa com fogo que vinha do céu sobre o altar, como foi no dia de Elias. Mas eles pegaram um fogo estranho, fabricaram um fogo próprio e foram acender o incenso. Os dois morreram, porque Deus não aceita fogo estranho. Igreja do Senhor, para você ser uma igreja pronta para a vinda de Jesus, precisa amar a oração. Mas eu não gosto de orar. Natureza carnal. Você tem que começar a alimentar a natureza espiritual. Se você ouve a pregação e você fica pontuando, eu não falo isso para me defender, Deus sabe, eu não estou nem preocupado com isso, mas você fica se justificando, já é um sinal que você não tem a natureza espiritual, é carnal. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que começar a orar, pedir para o Espírito Santo te ajudar e começar a se policiar. Quando os pensamentos vier, você luta contra eles e fala assim: eu quero receber isso no meu espírito, eu quero entender isso, Espírito Santo que ele está falando, eu não estou entendendo, mas por favor me ensina. Deixa eu te contar um segredo, eu sou igualzinho você, eu tenho as mesmas falhas e fraquezas, mas o que me difere de você é onde eu tenho ido no espírito. Só que tem um segredo que eu quero te contar, eu não quero ir sozinho, eu quero que você vá comigo. E quer que eu te conte outro segredo? Se você ainda não está nesse nível, eu tenho paciência e amor para te esperar e te conduzir até lá. Eu não vou rejeitar você por causa disso. Eu não vou me julgar o mais espiritual e falar, vocês meros mortais, não. Porque se eu fizer isso, eu estou fracassando como mensageiro. O mensageiro não prepara um ambiente e nem um local para a mensagem chegar para ele. É para chegar para todo mundo que ouviu ele falar. Se o rei chegar lá, imagina, cadê o povo? Não, ninguém ouviu o mensageiro. Ele era muito orgulhoso, arrogante, achava que ele era o amigo do rei e tudo mais. Ele vai fracassar na sua missão. Incenso, fala comigo, incenso. Oração. Diga, temos que viver uma vida de oração. Amar a oração. O que a Bíblia diz lá no livro de Atos? A Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E que mais? No partir do pão e das orações. Fala comigo, oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Glória a Deus. O que mais que eu posso te falar? Deixa eu ver. Eu estou resumindo aqui para a gente terminar. E a gente pode continuar. Mas eu quero deixar essa mensagem para a gente encerrar. Levítico 16, 13. Levítico 16, 12, 13 diz: e ele tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar. As brasas são do
vêm do altar. Elas vêm do altar diante do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromático, moído, e trará dentro do véu, e colocará o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatário, que está sobre o testemunho, para que ele não morra. Quando nós oramos, nós entramos em contato com o nosso Pai. Aquele que entra em secreto no seu quarto e ora em secreto, o Pai o vê. Quando Moisés ia orar, ele via as costas de Deus na frente da rocha. Agora, com o sacrifício de Cristo, nós vemos ele face a face, porque ele fala: o teu Pai te vê. Se o teu Pai está te vendo, você está vendo ele também. Entra nesse lugar, entra nessa vida de oração, perfuma a sua vida com oração. 3 vezes orava Daniel ao dia. É proibido orar e servir a esse Deus. E Daniel saía lá na varanda, no alpendre, e fazia o quê? Dobrava os seus joelhos e orava. Como o apóstolo Cristiano fala, ele estava pondo o quê? A carne dele para defumar. O incenso é fumaça, ele está defumando. Na hora que ele é jogado na cova dos leões, o leão não sente cheiro da carne, porque ele estava defumado, cheio de incenso, cheio de oração. Você quer vencer a carne? Vida de oração. Não é ficar repetindo: Senhor meu Deus, não, é falar com Deus. Às vezes a minha esposa fala: por que você está quieto? Eu falei: estou orando. Mas quieto? Eu falei: estou em pensamento orando. E agora? Eu falei: agora está respondendo. Espera aí, quem está falando comigo aqui? Desse jeito. Coisa mais normal, mais comum. Só basta você praticar também. Não tem segredo. Amém? Incenso. Eu não vou falar dos outros tanto para a gente adiantar aqui para ser. Mas o que é a mirra? A mirra fala do óleo, da unção. A mirra, ela é extraída de uma casca de uma árvore. Ela é tirada da árvore. E ela tinha um poder medicinal de cura. Eles colocavam sobre os doentes. A mirra tem o poder de curar. A mirra tinha um poder calmante, ela acalmava as pessoas. Tem vários poderes medicinais. A mirra tinha um poder estético. Esté usava mirra, e fala que ela era mais bonita do que as outras noivas, concubinas do rei. Então mirra fala de beleza, mirra fala de cura, e mirra fala de paz, calma para nós, para nosso espírito, para nossa emoção. Porque a mirra é a unção do Espírito, é a ação do Espírito em você. Então eu preciso ter uma vida de oração, e eu preciso ter a unção e me mover na unção. Porque quando eu tiver unção, eu vou ter o que? Paz. O que a Bíblia fala? Que o reino de Deus é o que? Justiça, paz e alegria no... Quando eu tenho a paz e a plena convicção que a justiça é de Deus, eu sou alegre. E o coração alegre aformoseia o rosto. Uma coisa está ligada à outra. Mirra é cosmético, é beleza. Como que eu fico bonito com mirra? Quando o óleo da unção cai dentro de mim, eu fico feliz. E quando eu fico feliz, eu não tenho uma cara enrugada, eu tenho uma cara feliz. O que Davi disse? Tu mantém acesa a minha lâmpada. Lâmpada era acesa com óleo. Só tu mantém acesa a minha lâmpada, e contigo eu saltarei muralhas e destruirei exércitos. Davi está diante de uma guerra, e ele fala: eu estou feliz, porque minha lâmpada está acesa. Unge a minha cabeça e meu cálice. Cálice fala do que? Vinho. Vinho fala do que? Alegria. Cálice, ele está falando do que? Coração. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu coração vai ter. Enquanto eu tiver unção, eu tenho. Enquanto eu tiver mirra, eu tenho. Eu não sou alegre porque eu não tenho problema. Eu sou alegre porque eu tenho unção. Uns são, outros não. Quantos querem ser ungidos? Quantos querem a mirra? A mirra traz paz, a mirra traz alegria, a mirra traz os dons, traz a unção do Espírito sobre ti. E o ouro, o que é o ouro?
O que é a coisa mais preciosa? Qual é o materialmente metal mais valioso da terra? Ouro. Ouro fala de adoração, de ofertar a minha vida, ofertar o meu tempo. Oferta não é necessariamente só dinheiro, é tempo. Vocês que vêm de outra cidade para cá, vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa. Isso é oferta, Deus recebe. É ouro que vocês estão dando para Deus. Vocês estão enriquecendo a igreja de vocês lá com ouro vindo aqui. Vocês estão enriquecendo Maria da Fé. Ah, mas não tem igreja lá? Tem, porque vocês moram lá, vocês são igreja. Vocês estão enriquecendo com ouro. Qual a oferta que vocês estão dando de vir aqui? Todos vocês que estão vindo aqui, gastando tempo aqui, estão colocando ouro no altar, porque estão gastando tempo. Quando você vem e entrega a sua primícia, tudo mais, ouro. Quando você louva, adora, ouro. Então vamos repetir de novo: incenso, oração; mirra, unção; ouro, adoração. Diga comigo, a igreja, para não ter mancha, nem mácula, nem ruga, 3 coisas ela precisa ter: ouro, incenso e mirra. Agora, para terminar, quando Jesus nasce, lembra da palavra do apóstolo Cristiano, daquela geração que ficou olhando para o céu esperando na torre, e de repente um dia chega o quê? A estrela. E eles seguem a estrela. E quando eles seguem a estrela, eles chegam diante de Jesus e entregam o quê? Ouro, incenso, mirra. Só para mostrar. Ela não está mandando WhatsApp não, tá? Está gravando, está anotando a mensagem. Quem quiser depois pode pegar o esboço com ela aqui. Então vai falar: a mulher do pastor não está ouvindo a pregação. Ouro, incenso e mirra. Eles seguem a estrela. Jesus está nascendo. Ele está vindo na terra para plantar a igreja, para plantar o reino. E eles trazem o que quando seguem a estrela? Ouro. Vamos voltar em Apocalipse 22, aonde a gente parou. Eu sou Jesus, e envio o meu mensageiro para testificar essas coisas à igreja, que é a noiva. O noivo está mandando um mensageiro preparar a noiva. O noivo está mandando um eunuco para tocar e preparar a noiva, porque ele está querendo casar. Ele está amando a noiva e quer casar logo. Essa é a boa nova. Só que para ele casar, ele precisa que a igreja tenha. Quem guiou eles para chegar até Jesus quando era criança? Mais forte. E ali está falando que ele é o quê? A mesma coisa vai acontecer de novo. A história se repetindo. A estrela está apontando, não que ele está nascendo de novo, mas que ele está vindo nas nuvens. E aí a igreja vem agora subindo o deserto assim, ó. Toca uma música aí bonita igual essa. Aí a noiva assim, ó. Aí ele olha: quem é essa que sobe do deserto da provação da terra, nas nuvens, com ouro, adoração, incenso, oração, e mirra, unção do Espírito. Aí eu, como mensageiro, vou falar assim: ufa, voem para o descanso do seu Senhor, porque você cumpriu a sua missão. Eu vou falar: oh, glória a Deus. É só isso. É só isso que nós temos que cumprir. Não tem muito segredo. Então, gaste a sua vida em algo que é eterno e não natural. Você não está perdendo tempo deixando o seu trabalho, suas coisas para estar aqui. Eu sei que é mais difícil, é mais longe, demora mais. Eu sei, eu reconheço o esforço de vocês. Só que tem o seguinte: haverá uma grande recompensa para quem está sendo enriquecido. Cada mensagem que eu trago, eu me comprometo diante do Senhor
a qual eu sirvo, e diante de vocês como igreja a qual eu devo servir, que eu vou fazer o meu melhor para todo dia trazer ouro, incenso e mirra para vocês, para quando a estrela brilhar e nos chamar, nós formos ao encontro dele como uma noiva irrepreensível, sem mancha, sem mácula, sem ruga. E eu vou falando e você fala o que representa: com ouro, incenso e mirra. Amém. 1 Coríntios, pode ficar de pé, por favor, 3:11. Olha o que fala, 1 Coríntios 3:11. Até o 15 nós vamos ler. Porque ninguém pode colocar, presta atenção, outro fundamento além do que já foi colocado, que é Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, a obra de cada um será manifesta. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo toda a vida pelo fogo. Deixa eu te falar, salvo você vai ser. Essa é a boa notícia. Agora a decisão é: você só quer ser salvo? Ou você, além de salvo, quer no grande dia diante de Deus, na hora que o fogo vier sobre ti, vai permanecer sobre você ouro, prata, pedras preciosas? O que é isso? O que eu trabalhei para Deus, o que eu fiz, o tempo que eu gastei com Ele, o que eu evangelizei as pessoas, o tempo de oração, o tempo de adoração. Você quer ter obras sobre esse fundamento tão valioso que é Cristo? Ou você quer, na hora que o fogo vir, queimar e não sobrar nada, sobrou só Cristo como fundamento? Salvo você vai ser, porque você está em Cristo. Só que tem que ter algum fundamento, alguma obra em cima desse fundamento. Você acha que a pessoa que gasta tempo com Deus, ora, busca, ela vai ser salva assim como você, mas você acha que ela vai ter a recompensa igual a tua? Ou que você vai ter igual a dela? Não vai. E poucas pessoas têm coragem de pregar isso. Existe galardão e recompensa. Embora não servimos ao Senhor em troca disso, mas o Senhor vai recompensar aqueles que gastaram em vida, a sua vida, com tempo, com recursos, com dedicação para a obra do Senhor. Teu pai pode não ter sido honrado nessa terra, mas ele vai ser honrado na glória. Ele é um exemplo para nós. Existe um testemunho breve de um casal de pastores missionários que abandonaram sua vida na Europa para viver na África. É um testemunho verdadeiro. E eles ficaram décadas lá, deixaram a sua casa, a igreja os enviou, e eles ficaram ali décadas, ganhando almas, plantando igrejas, escolas, transformaram, impactaram centenas de vidas. Preste atenção. Eles deixaram uma casa razoável, num país bom, em boas condições que aquele país tinha para viver, num país de terceiro mundo. E quando eles estão bem velhos, não tem mais disposição física para continuar essa obra, eles passaram a vida toda longe dos netos, dos filhos, privados de prazeres, privados de amigos, de estarem à mesa nas festas familiares, de tudo. Eles recebem a recomendação que devem voltar para o seu país de origem. A igreja enviará um novo casal de missionários para continuar a missão que eles iniciaram. E quando eles chegam no seu país, não havia ninguém da sua igreja para recebê-los, porque aquela geração nova se esqueceu daquela geração pioneira e antiga que havia plantado. Eles só estavam preocupados em lançar um novo casal de missionários para continuar, mas esqueceram de honrar aquele casal. Não havia ninguém ali para recebê-los, nenhuma faixa, nenhum parabéns. E eles pegam um táxi e vão para sua velha casa. Quando chegam lá, a casa está do mesmo jeito, os móveis antigos do mesmo jeito. Eles sentam e o marido fica triste e fala: eu estou pensando se realmente valeu a pena a gente gastar a nossa vida
gastar toda a privação que a gente teve de estar longe da família, de um país tão maravilhoso como esse, para estar servindo lá. E a gente chega aqui, a gente nem é lembrado. A gente chega em casa e não fizeram nenhuma compra, não deixaram nada para a gente aqui. A casa está do mesmo jeito. A gente chega em casa e ninguém veio dar uma festa de boas-vindas para a gente, depois de dezenas de anos de dedicação. Você tem uma resposta para isso? Ele pergunta para a esposa balança a cabeça e fala não. E ela vai para a cozinha, começar a limpar as coisas, preparar para pôr a casa em ordem. Ele fala, eu vou sair para me dar uma volta, refrescar a cabeça. Ele sai. Depois de algumas horas que ele está andando, ele volta. E depois que ele volta, ele fala, olha, eu andei, pensei, e eu não tive a resposta. Depois de tanto tempo voltando para casa, não ter honra, não ser lembrado, eu não tive a resposta. Será que você tem a resposta? Pergunta para ela. E ela virou para ele e falou, você quer saber a resposta? Ele falou, quero. Ela deu um sorriso para ele e falou, ainda não chegamos em casa. A Bíblia diz, se nós esperamos alguma recompensa só nessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se nós trabalhamos para um reino incorruptível e eterno, nós estamos aguardando a nossa recompensa lá do outro lado. Eu quero mais do que a salvação, eu quero a recompensa. Sabe por que eu estou aqui depois de 2 horas servindo vocês com toda a dedicação? Eu podia chegar aqui e falar, não, vou pregar 30 minutos e vou embora. Mas sabe por que eu estou dando o meu melhor? Porque eu não quero colocar palha e feno em cima de Cristo. Ele não merece isso. Sobre esse fundamento a qual eu estou, desde quando entreguei minha vida para Ele, todos os dias eu vou enriquecer com ouro, incenso e mirra. E quando o fogo descer sobre o ouro, incenso e a mirra, Ele vai falar, as tuas obras permaneceram. E porque as obras permaneceram depois do fogo, você também vai ser recompensado. Mas se você que está sendo salvo, e o fogo vir e as tuas obras não foram válidas e não permaneceram, você não vai ter nenhuma recompensa. Trabalhe pela recompensa eterna. Para de buscar reconhecimento de gente nessa terra. Para de gastar tempo com gente que não vai te levar a nada. E gasta tempo com coisas eternas. Ah, vocês que têm gastado as madrugadas orando aqui, vocês estão construindo um templo para um dia recolher uma grande recompensa. Talvez não tiveram casas nessa terra, não tiveram lindos carros, não tiveram família rica e nem condição financeira, mas quando chegar lá, vai ter grandes recompensas para vocês. É por isso que às vezes eu sou o primeiro a chegar aqui e o último a sair. Sabe por quê? Porque eu não trabalho por salário, eu sirvo como voluntário aqui por uma recompensa. O meu coração queima em fazer o melhor para Deus e para vocês. É por isso que eu falo para eles, para os pastores, para eles se dedicarem, para eles fazerem o melhor, para eles buscarem. Por isso que eu falo para vocês, porque é uma recompensa. Se você entendesse isso, você nunca mais ia dar o menos para Deus do que Ele merece. Vocês que saem de lá e vêm para cá, e às vezes vem uma seta na cabeça, para que eu vou continuar indo? Por causa da recompensa. Vocês não estão colocando palha, vocês não estão colocando qualquer coisa em cima da rocha, vocês estão colocando o melhor. Vocês que estão aqui até no final, aqui ó, com o suor correndo, vocês estão pondo o melhor. Vocês estão colocando o ouro, o incenso e a mirra. Deus vai recompensá-los. No dia que nós chegarmos, Ele vai falar, vem igreja amada, que tem ouro, que tem incenso e mirra, não chegou diante de mim de mãos vazias. Eu não quero ser uma igreja que chega diante dele de mãos vazias. Por isso eu não estou preocupado em quantidade de membro. Esses dias eu estava pregando uma igreja, acho que o pastor Paulo estava comigo, o pastor falou, quantos membros tem na sua igreja? Eu falei, não sei. Falei para ele, não sei. Ele falou, você está falando sério? Eu falei, não sei. Ele falou assim, mas todo pastor sabe. Eu falei, mas eu não sou todo pastor. Eu sou um mensageiro. Ai.
Eu sei de uma coisa, toda vez que eu subo aqui, pode falar o que for, pode não gostar de mim, mas não pode falar que não tem ouro, incenso e mirra aqui nesse altar. Aqui tem. E nessa unção nós vamos agora ceiar. Quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Bem suave. Quero chamar os diáconos para vir para a mesa. Por favor. Bendito seja o Cordeiro que vai, irmãos, me ajuda. Shakalabassuri alamachai. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores verteu. Sim, neste sangue. Sim, neste sangue lavado. Pode pegar, levante as cálice, o pão. Levante assim que eu vou orar antes. Isso, levante. Pode continuar cantando. Senhor, nós consagramos este suco de uva, estes pães agora. Senhor, nós vamos tomar desta ceia e vamos renovar nossa aliança contigo, em nome de Jesus. Podem servir. Você que pegar, espere todos pegarem para participar da ceia. Mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro, novamente. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Erga sua voz. Eis deste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus já está. Alvo mais, alvo mais que a neve. Aleluia. Alvo mais que a neve. Sim, Neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Ore agora, você que já pegou, e comece a confessar os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, por atos, pensamentos, fala, atitudes, ações que tocaram e feriram a santidade de Deus.
que tocaram e feriram a santidade do Espírito Santo. Ele é puro, é um eunuco. O Espírito Santo é puro, é um eunuco. Um eunuco que toca a igreja para enriquecer com ouro, incenso e mirra. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Nos rendemos a Ti, Senhor. Necessitamos do Seu perdão. Necessitamos da Sua misericórdia. Oh Senhor, perdoa as vezes que temos falhado em dar-te reverência, as vezes que temos falhado em dar-te o louvor, as vezes que temos falhado na oração, na adoração e na unção. Não queremos ser uma igreja com ruga, com mancha, com mácula. Queremos ser uma igreja santa e irrepreensível. Que o Teu Espírito possa testificar no Espírito da Tua igreja hoje tudo quanto o Senhor quer comunicar a ela, tudo quanto o Senhor quer preparar a Sua igreja. Dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração simples como o de Jesus, dá-nos um coração quebrantado. Você tem que estar pronto, igreja, porque Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, você tem que estar pronto. Quando Ele voltar, não queremos ser pegos de surpresa. Aleluia. Oh, foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus, noivo sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus, foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus, foi o sangue, precioso sangue, santo sangue, sangue de Jesus. Como igreja do Senhor, nós comemos do pão que foi moído, o corpo de Cristo naquela cruz pelo meu pecado. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. e agora me alegro em tua luz. Da mesma forma agora, do cálice do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Em Jesus, teu sangue nos limpa de todo pecado. Pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em tua luz. eu ouvia falar Esta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. mas eu sou do Fez converter-me, não quis ao Senhor. que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Faça a sua oração de renovo da sua aliança com Jesus. Faça uma aliança de servi-lo a Ele todos os dias, com o seu melhor, gastando a sua vida para Ele. Você que gastou a sua vida com tantas coisas, e agora você decide: Senhor, eu quero gastar a minha vida para Ti, para o Teu louvor, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Toca na Tua igreja, Senhor. Faz uma igreja santa, faz uma igreja remida, lavada pelo sangue, uma igreja obediente, temente, quebrantada. Santo, 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 santo. Vamos orar uns pelos outros. Sai do seu lugar, ore. Ore com os novos na fé, com os mais novos, com aqueles que estão chegando. Os mais velhos, mais experientes, ore com os mais novos. Fortalece os irmãos mais novos. Aleluia.
yo kolabala yo lamanaso. Iribidi kalabayo sholabarasio. Oria lababasio kalabaya sheribalais. Irikai shiolai tubalais. Oh santo, 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 santo. Que haja cura sobre os doentes, que haja cura sobre os enfermos, que haja salvação sobre os perdidos, que haja renovo sobre os que estão cansados, que haja ativação e avivamento dos dons do Espírito, que frutifique agora o fruto do Espírito Santo em cada crente aqui. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama o teu Espírito mais. Oh, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Meu prazer.
Adoramos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, pois o seu nome é santo, pois seu nome é santo. Para terminar, vamos adorar com essa adoração. Louvemos ao Senhor, pois seu nome, pois seu nome é santo, seu nome é santo. magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Erga suas mãos aos céus e adore. Oh, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, diga, Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, Hosana. Em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, bem forte, Hosana. Tenha uma semana abençoada. Você entregou a primícia hoje da sua semana, e você consagrou a primeira parte, a melhor parte. Todo o resto agora está consagrado toda semana, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e até o próximo domingo também. E a bênção do Senhor está sobre você, e ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque o Espírito de Deus habita em você, igreja. E você subirá dos desertos das provações, cada vez com mais oração, com mais incenso, cada vez mais com mais oferta e adoração com ouro, cada vez que te espremerem mais unção, mais unção, mais unção, mais mirra, mais alegria, mais paz, mais convicção no Espírito, mais.
E que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo está com a igreja hoje e sempre, até que Ele venha nos buscar. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus.